Olá pessoal, bem-vindos à aula 02 do curso de Foguete e Modelismo da Unesp Rocket Design. Hoje, parâmetros de interesse e propelentes do motor sólido. Na aula passada a gente apresentou o curso, e fez uma pequena introdução aos foguetes e mini-foguetes. Hoje a gente já entra mais na parte dos elementos propulsivos. Em específico, a gente vai ver alguns parâmetros importantes para analisar o motor. Então, impulso específico, a gente vai ver a curva de impulso por tempo, ou até mesmo pressão por tempo. A gente vai estudar as geometrias do grão propelente, a gente vai ver o que é a razão Kn de um motor, e a gente vai listar também alguns propelentes sólidos e o porquê a gente faz a escolha desses propelentes sólidos. Então, todos os parâmetros que você precisa para de cara analisar um motor a propelente sólido. Antes, vamos relembrar o funcionamento do motor de propelente sólido. Então, aí na direita tem uma imagenzinha fora de escala de um motor sólido. Normalmente ele é bem mais comprido, denominando ali alguns componentes principais. Bom, o funcionamento, como a gente falou na aula passada, o ignitor ele vai jogar algumas faíscas na face do propelente, o propelente vai ser queimado, os gases que estão numa pressão alta ali vão ser expulsos pela tubeira e a pressão alta é trocada por velocidade de ejeção alta. Com a velocidade de ejeção alta, a gente propulsiona o foguete, né? Então, o passo a passo seria: o propelente é queimado através do ignitor, a pressão na câmara de combustão se eleva, né, aqui dentro, a pressão alta aqui dentro é trocada por velocidade de ejeção alta na tubeira, aqui, e o foguete então é propulsionado. Então vamos ver o que compõe um motor sólido. O primeiro é o casing, ou motor casing, que é o invólucro do motor, e é basicamente o que forma a câmara de combustão. Então aqui essa região, essa parede aqui metálica, e bom, basicamente a pressão aqui dentro está sendo exercida em todas as direções, e o que faz ela ir para a tubeira é exatamente a presença dessa barreira física aqui, desse invólucro, é o que mantém a pressão. Então, objetivo: conter a pressão. O ignitor realiza a ignição do motor, a única função dele. O grão propelente, ou propellant grain em inglês, é um pedaço de propelente compactado. Então, quando a gente usa o termo propelente, a gente está mais interessado, né, normalmente está falando a respeito da substância, do material que é feito isso aqui. Quando a gente usa esse termo grão, aí a gente já está falando de um propelente, mas está compactado, numa geometria específica. Já tem um certo formato adequado para o motor. A gente vai entrar em detalhe dessa geometria nos slides seguintes. Mas essa é a diferença entre grão propelente e apenas propelente. Ok. A gente tem a garganta da tubeira, ou nozzle throat, que é essa regiãozinha aqui. É a menor região da tubeira. Lembrando que a tubeira ela é composta por uma parte convergente, ou seja, uma parte em que ela está diminuindo, e uma parte divergente, que ela está aumentando. A gente vai estudar o nozzle, a tubeira, numa aula separada, então não se preocupem, todos esses parâmetros vão ser explicados também. Mas é um ponto, uma região bem importante aqui da tubeira. Tem a tubeira em si, né, que é utilizada para expandir e acelerar os gases na saída. E a gente tem também o isolamento interno, que pode ser uma camada de material ablativo, material isolante, alguma coisa que é inserida entre a câmara de combustão, né, o grão, e o casing do motor, para diminuir o calor que está sendo trocado aqui, pelos motivos que a gente falou na aula passada. Agora explicando os tipos de queima, né? E aí eu vou exemplificar com dois vídeos também. Então, a queima de um motor propelente sólido, ela pode ser tanto na ponta, que a gente chama de end burning, como interna, ou radialmente, né? Então, aí tem os dois exemplos. Aqui a gente vai ter uma queima interna, e aqui a gente tem uma queima na ponta. A queima interna é a que a gente falou que é mais utilizada em foguetes maiores. Ela queima radialmente, então aqui você vai ter as faces do propelente. Lembrando que isso aqui é uma vista em seção, então isso aqui é um cilindro. Bom, ela vai queimando radialmente, né, e até chegar na face externa aqui do propelente, do grão propelente. Ok, aqui está a direção dos gases. Então eles são gerados aqui nesse corredor. Lembrando que isso aqui é um cilindrozinho, né, um cilindro oco. Os gases são gerados aqui e são expulsos
pela tubeira. Aqui você só tem uma direção de queima, então é de uma extremidade à outra, e a direção dos gases não está aqui também, mas é tudo saindo aqui da tubeira. Bom, a queima de ponta, essa segunda aqui, ela não é muito utilizada, porque, como a gente vai ver, a área que está disponível para queima, ela está intimamente ligada com o tanto de empuxo que você tem. Então aqui fica bem claro e óbvio de ver que a queima interna ela possui uma área disponível para queima muito maior. Então a queima está acontecendo ao longo de toda essa face aqui, logo a somatória de área aqui é bem maior. Aqui não, aqui você só tem essa pequena face e ao longo da queima ela vai se manter constante. A área permanece constante aqui durante essa queima. Logo, esse motor aqui vai ter um empuxo menor, uma força menor do que esse aqui. A gente vai ver também que a curva de empuxo pelo tempo, ela vai ter uma relação com esse modo de queima. A gente vai explicar detalhadamente como isso funciona agora. Antes disso, tem um parâmetro chamado velocidade, taxa de queima, que é a velocidade com que essas faces expostas aqui, no caso da queima interna, é a velocidade em que o propelente está sendo consumido. Então, se a gente imaginar aqui, isso é uma vista em corte agora do motor com queima interna. Tem 3 tempos aqui, T1, T2, T3, e essa é a direção de queima do propelente. Então, você pode entender isso aqui como se o propelente estivesse sendo consumido nessa direção. Como a gente está vendo aqui, é radialmente, então vai ter direção radial. E a cada tempo, essa superfície disponível para queima ela vai aumentando. A gente vai ver como isso influencia agora. Quão rápido essa queima está acontecendo, né? Quão rápido isso aqui está regredindo. Bom, a gente usa a taxa de queima. A taxa de queima vai depender da pressão em que está a sua câmara de combustão, mas no momento você só precisa saber que isso existe e que é utilizado assim. A taxa de queima ela é bem importante porque, por exemplo, se a gente sabe esse diâmetro externo e esse diâmetro interno aqui, a gente tem essa distância. Se a gente tem essa distância e a gente tem a taxa de queima, a gente descobre quanto tempo o nosso motor vai ser queimado, que é utilizado também nas análises posteriores. Bom, aqui tem um exemplo de queima radial. Só explicando, cada um desses segmentos aqui, né, cada uma dessas partes é considerado um grão. Então, na fabricação do propelente, você faz os grãos, você faz cada cilindrozinho desse, e na montagem você coloca eles num cilindro. Então, exatamente dessa forma aqui. Aqui é o nozzle e o casing do motor. Ele coloca o ignitor e é feita a queima. Então, a queima é radial até que todo o propelente acabe. Agora aqui a gente tem uma queima de ponta, end burning. Deixa eu pular um pouco. Então aqui vocês estão vendo que o propelente está sendo consumido de uma extremidade à outra, não de dentro para fora nesse caso. Essa região aqui é uma região de pressão alta. E a pressão alta está sendo trocada por uma velocidade de ejeção dos gases aqui. Eu não sei se aqui tem um nozzle ou se é apenas um orifício, mas mesmo um orifício já faria essa conversão. Claro que de maneira mais ineficaz. Então o propelente vai ser consumido aqui até acabar. E vale ressaltar que essa pressão aqui ela é menor que a pressão da queima interna. Exatamente porque tem menos face disponível. Ok, como a área disponível está relacionada com essa pressão e esse empuxo, é o que a gente vai ver agora. Então, como a superfície exposta está relacionada com a geração de empuxo. Da aula passada, naquele slidezinho da NASA lá, a gente viu que a força é dada por um fluxo de massa vezes a velocidade de ejeção dos gases, mais esse termo aqui que é a variação de pressão. Novamente, não precisa saber de onde isso aqui surgiu, a gente só vai utilizar para demonstrar como a superfície está relacionada.
Se a gente expandir esse termo aqui, utilizando algumas relações de aerodinâmica compressível, né, que saem da tubeira, a gente acha esse monstrinho aqui. Esse termo permanece igual, só explicando o que é cada um desses termos aqui. Asterisco é a área da sua garganta, aquela região da tubeira que a gente conversou. PO é a pressão interna da câmara de combustão. K é uma propriedade do seu propelente, dos gases do seu propelente. P é a pressão de saída do nozzle. E PO a gente já falou, né, que é da câmara interna. Pressão da câmara interna. Desculpa, câmara de combustão. E PA é a pressão atmosférica. AE é a área de saída a área de saída da tubeira. Ok, então vamos começar. Se a gente considerar P igual a PA, por exemplo, se a sua tubeira expandir até 1 atm, né, a gente acaba tirando esse termo aqui, vai para zero esse termo. O que a gente define aqui? Tirando esse termo, o empuxo acaba sendo diretamente proporcional à área da garganta, asterisco, e PO, pressão da câmara de combustão. Vai aparecer o PO aqui também, mas como ele está elevado a um número menor que 1 e está dentro de uma raiz, esse efeito é bem menor do que esse aqui. Ok. Só que além dessa relação de força, a gente vai ter também uma relação entre as grandezas, entre PO e KN. Então, PO é igual a KN vezes ρP vezes R vezes C asterisco. Ok. Então vamos passo a passo aqui para não ficar confuso. PO a gente já sabe o que é. É a pressão na câmara de combustão. KN é o termo que a gente vai explicar em seguida e que está diretamente relacionado com a força e a superfície exposta. ρ é a densidade do propelente. R, a gente já falou, é a taxa de queima do propelente. E C, asterisco, é simplesmente uma propriedade do propelente. Então é tabelado isso aqui, é teórico. Ok. Como essas três informações são propriedades do propelente, então acaba que PO, que é a pressão da câmara interna, é relacionada ao KN. Então o que isso quer dizer? A força está diretamente relacionada com esse KN. Se a gente trocar o PO aqui, vai aparecer esse KN na expressão de força. Tudo isso para que, caso você queira aumentar a força, você vai ter que aumentar esse KN. E agora vamos ver o que é esse KN. Então, KN é um termo crucial no design de motores a propelente sólido e vai ser a razão entre a área que você tem disponível para queima, ou seja, a área superficial que está exposta, dividida pela área da garganta. Então, o que isso quer dizer? Deixa eu voltar aqui. Aqui você vai ter um somatório de áreas expostas. Quando eu digo áreas expostas, é o que está disponível para ser queimado, é o que realmente vai ser queimado, que não está protegido dos gases ali. E a área da garganta vai ser essa pequena área aqui. Essa relação essa relação é que vai definir a pressão na câmara de combustão. Por quê? Você pode pensar da seguinte maneira. Por um lado, a pressão da câmara de combustão está aumentando. Por que ela está aumentando? Porque as faces ali que contêm o propelente estão sendo queimadas, essa queima gera gases, e os gases vão pressurizar a câmara. Ok. Por outro lado, ela está sendo exaurida. Ela está sendo diminuída, essa pressão, porque os gases estão saindo. Por onde? Pela garganta do motor. Então, se você fizer mais faces disponíveis para queima, a sua pressão tende a aumentar. Se você deixar uma garganta muito pequena, a sua pressão também tende a aumentar, porque eles vão ter mais dificuldade, os gases vão ter mais dificuldade de sair da câmara de combustão. Mesma coisa, se você diminuir a face disponível para queima, a sua pressão diminui. Se você aumentar a área da garganta, mais gases vão conseguir sair por ali. Então, acaba que um KN alto, uma relação alta entre a área disponível por queima e a área da garganta, resulta numa pressão interna maior. Como a gente viu que a pressão interna, PO, está relacionada com força, um KN alto resulta num empuxo maior. Mesma coisa, se você tem um KN baixo, então a sua pressão interna vai ser baixa também e a sua força também vai ser baixa. Então,
essa relação de área está intimamente relacionada com o empuxo que o seu motor vai desenvolver. Ok, tá, mas como que a gente define esse KN? Como a gente consegue alterar esse KN para um motor qualquer? E aí entra a geometria do nosso grão propelente. Antes aqui eu tenho um gráfico relacionando a pressão da câmera com o número do KN aqui, com aquela razão. Então, não é linear, né? Porque a gente sabe que o R varia também um pouco com a pressão da câmera, mas isso vai ser explicado depois, é um efeito menor. Só que a gente vê que enquanto a gente aumenta o KN, a pressão da câmera tende a subir também. A pressão da câmera subindo, o nosso empuxo também sobe. Então, bom, antes de falar daquela geometria do grão, eu vou explicar um pouco aqui a curva de empuxo pelo tempo. Então, a gente viu que a pressão ela está relacionada à força que o nosso motor desenvolve. Então, a pressão ali dentro, multiplicada algum termo, vai dar a nossa força. Então, o gráfico aqui de empuxo pelo tempo poderia ser também pressão pelo tempo. O comportamento do gráfico é o mesmo. Bom, e o que ele diz? Ao longo de um certo tempo, esse tempo aqui é o tempo de queima, é o tempo que o motor está ligado, quanta força o nosso motor está desenvolvendo. Existem 3 tipos de comportamento: regressivo, neutro e o progressivo. E é basicamente se a sua força está reduzindo durante o tempo, ao longo da queima do motor, você tem um comportamento regressivo. O seu motor desenvolve uma força inicial bem alta, que tende a diminuir no tempo. Se ele produz uma força aproximadamente neutra, se mantém constante ali ao longo da operação, ele possui um caráter neutro. Se ele aumenta durante a queima, então ele possui um caráter progressivo. Como a gente sabe que... Então aqui estão os 3 comportamentos. Como a gente sabe que a pressão e o empuxo estão relacionados com a área de queima, então é correto afirmar que o regressivo, se ele começa com um empuxo e, portanto, uma pressão alta, e aqui ele tem um empuxo ou uma pressão baixa, a gente tem certeza que no regressivo a área disponível para queima, ou seja, aquele KN, ele está reduzindo também. Porque como o KN está relacionado com pressão e força, se aqui a gente tem uma área disponível para queima muito alta, que vai diminuindo ao longo do tempo, então a gente vai ter um comportamento regressivo, é bem claro. Se, de alguma forma, a nossa área durante a queima permanece constante, ou aproximadamente constante, então a gente tem um caráter neutro. A gente tem um motor neutro. Se a gente aumenta essa área de alguma forma, por exemplo, naquele slide... Esse slide aqui, por exemplo, que a gente tem um aumento de área ao longo do tempo, então a gente tem uma característica progressiva, uma queima progressiva. Ok, e aí a gente volta agora para falar das geometrias, né? Então, como a geometria influencia nessa curva de empuxo por tempo? Como a gente falou na aula passada, né? Num motor a propelente sólido, a gente não vai ter aquele controle de empuxo. No líquido, a gente consegue operar o motor ali se a gente quiser, em qualquer momento durante o voo, 50%, 60%, 70% da capacidade. Durante o voo, a gente não tem como mexer num motor a propelente sólido. Porém, durante a fase de projeto, tem. Como que a gente faz isso? A curva de empuxo por tempo. Então, curva de empuxo por tempo é exatamente a potência do seu motor em relação ao tempo de operação dele. Então aqui, por exemplo, se a gente tem 100% de operação, né, que é o máximo que ele produz, a gente... eu quero que comece com 40% e ao longo de 20 segundos atinja 100%. A gente vai querer o quê? Então, um progressivo, uma queima progressiva. Ok, como a gente transfere essa informação da curva de empuxo por tempo para a geometria de um motor? Então, aqui você vai ter as várias seções possíveis que resultam numa curva de empuxo desejada. Então, por exemplo, o mais comum é aquele grão cilíndrico, o grão cilíndrico oco. Então, você vai ter uma área inicial de queima aqui, que tende a aumentar durante o tempo. A área aumentando, de novo, a gente já sabe que a área está relacionada com pressão e empuxo. Logo, a área aumentando,
vai aumentar a pressão, o empuxo também tende a aumentar durante o tempo. Aqui ele tem uma queda brusca, que é quando acaba o propelente. Bom, aqui a gente tem um grão de estrela. Então aqui a gente tem um perímetro, né, multiplicado pelo comprimento desse grão, vai dar uma área superficial bem grande aqui. Conforme é realizada a queima, essas pontas aqui elas tendem a se aproximar de um círculo. Como a gente está vendo aqui, cada linha dessa é um T diferente. Então essa área, apesar de estar aumentando porque está realizando a queima, ela já era muito grande aqui. Logo, o comportamento total é que vai ser aproximadamente neutro. E aqui a gente tem várias outras geometrias, um tubo de propelente no meio, e aí queima nas duas direções aqui. Âncora dupla, né, que a gente tem uma queima regressiva, então aqui a gente tem a maior área possível, e essa área vai diminuindo durante a queima, então o empuxo também vai diminuindo. Aqui a gente tem um bem específico, né, que a gente tem 2 picos de empuxo, e uma região de empuxo baixa, aqui. Então, assim, existem milhares de configurações possíveis aqui na geometria do grão, que vai dar uma curva de empuxo adequada para você. E aí a escolha fica a cargo do projeto. Tudo depende do que você quer escolher. Normalmente, a gente escolhe uma queima neutra, porque a tubeira ela é projetada numa pressão da câmara de combustão constante. Porque você não consegue, depois de usinado, alterar essas informações da tubeira. Né? A tubeira é usinada, tal, então ela é fixa. Logo, se você fizer uma queima neutra, você vai ter uma maior eficiência. E aí, explicando algumas geometrias, né, as mais utilizadas, a mais convencional mesmo é o grão cilíndrico oco, que é esse aí, né, com os parâmetros de interesse, Dzão, Dzinho e L. As duas formas, né, então a primeira queima, você queima apenas radialmente no centro, com um comportamento progressivo, porque a superfície exposta vai aumentar. Novamente aquele slide lá, que a superfície aumenta. Então a gente vai ter aqui, em azul, a superfície exposta para queima, e as setinhas aí indicam a direção da queima. Claro que isso aí é uma direção radial, né? Então a superfície disponível para queima tende a aumentar durante o tempo. Porém, esse grão tem uma característica interessante, que se você realizar a queima também nas extremidades desse grão, você acaba tendo um comportamento neutro. Então, se você queimar também essa superfície laranja, e ali na direita, né, na outra extremidade, realizar a queima para a esquerda, então se você realizar a queima radial e normal do grão, você acaba tendo um comportamento neutro. Porque enquanto a área está diminuindo, está aumentando aqui, devido à queima radial, você vai ter uma diminuição da área total porque o grão em si está se reduzindo. Você está queimando para cá, está queimando daqui também, e a área total acaba permanecendo constante. Então esse é um grão bem interessante, de fácil fabricação também em relação aos outros. Outra geometria de interesse é o grão estrela, que a gente discutiu ali. Então ele vai ter uma área superficial bem grande aqui no começo, e ela não vai reduzindo, ela permanece constante, né, porque ela tende a voltar para um círculo à medida que queima. Então esses vértices que eram agudos começam a ficar mais... eles se degeneram, né, eles vão se degenerando. E o resultado é que a queima é aproximadamente neutro. Aqui a gente tem um gráfico, né, da porcentagem de queima, né, com a superfície exposta, né. Claro que você pode variar aqui também a geometria dessa estrela, você pode adicionar uma ponta, você pode tornar esse canto aqui mais ou menos agudo, aumentar esse comprimento. Então aqui existem infinitas possibilidades para você fazer a sua geometria de estrela. Tudo isso vai alterar o perfil de queima. Então, se você tinha neutro, talvez você queira que ele seja um pouco regressivo, um pouco progressivo. Lembrando que... vou botar aqui. Uma queima regressiva, por exemplo, ela pode ser interessante se o seu foguete é muito pesado. Então você precisa daquele empuxo inicial alto para conseguir tirar o seu foguete do chão, e depois ele pode ir reduzindo ao longo do tempo. Então, claro que você tem uma perda de eficiência aí, como a gente falou, né? O neutro é o que entrega a melhor eficiência, porque a tubeira é desenhada para
pressão neutra. Porém, às vezes isso é necessário. Às vezes seu foguete é muito pesado e você precisa daquele empuxo maior no começo. Ok. Tá, e aí onde a gente utiliza a curva de empuxo? Né? Como eu disse, a gente precisa saber se o motor vai sair do chão, se o foguete vai sair do chão. Então é interessante saber se ali no começo você vai ter empuxo suficiente para empurrar o seu foguete para cima, mas também é utilizado nas análises de trajetória. Então você vai modelar lá a mecânica do seu foguete e em algum momento ali você vai colocar o seu F de T, ou seja, o seu empuxo por tempo. O que está fazendo o seu motor subir é exatamente o empuxo. Então a gente vai ver a trajetória nas aulas seguintes, mas de alguma forma essa informação vai entrar ali. Como você determina a curva de empuxo? Né? Isso aqui está como um gráfico analítico, né? Então teriam infinitos pontos aqui, mas num teste estático, você pode fazer um teste estático, colocar um sensorzinho lá que mede a força e sei lá, fazer uma captura de dados, por exemplo, 200 pontos. Você queima o motor, pega 200 valores de força e monta esse gráfico aqui. Beleza, você já tem as informações para montar a trajetória dele e estimar o apogeu, estimar o tempo de voo e todos os outros parâmetros. Ok. Bom, o que essa curva pode entregar para a gente? Né? Por enquanto a gente só falou do comportamento. Só que essa curva entrega muito mais informações. A área contida nessa curva a gente chama de impulso total. E o impulso total é basicamente a potência do nosso motor. Não adianta você ter um pico de empuxo, só que durante um tempo curto. Acaba que o seu motor é muito bom, muito forte ali no começo, só que ele queima por, sei lá, 0,1 segundo. Então não adianta, não serve para um foguete, para o HPR, né, para um High Power Rocket. Então, como que a gente avalia isso? A gente utiliza a área dessa curva aqui, a famosa integral. A gente vai ver como isso funciona nesse exemplo aqui. A gente tem uma curva de impulso por tempo, qualquer, e a gente vai determinar vários parâmetros de interesse. Qual que é o primeiro? Bom, comportamento. A gente sabe que é progressivo, por quê? O impulso está aumentando. Então, batendo naquela tecla de novo, o impulso aumentando, a gente sabe que a pressão também está aumentando ao longo do tempo, e a superfície disponível para queima também está aumentando ao longo do tempo. Ok. O impulso total vai ser a área sobre essa curva, vai ser a integral. Então, claro que a gente não faz a integral porque normalmente a gente tem aquele conjunto de pontos. Então é mais fácil simplesmente utilizar algum software ali que calcule esses pontos. A gente vai ter o impulso máximo, que é o ponto mais alto da curva, fácil obter ele também. Ele é utilizado para saber, por exemplo, se a sua câmara de combustão vai aguentar aquela pressão ali. Lembrando que aqui é impulso, só que você pode voltar isso aqui para pressão também. Sabendo sua pressão máxima, você consegue ter uma ideia do quão forte o seu tubo tem que ser para aguentar essa pressão. A gente tem um impulso médio, que é um valor que, se a gente multiplicar pelo tempo de queima, ele vai dar exatamente o impulso total. Então, a área embaixo desse retângulo aqui, ela é exatamente igual à área contida nessa curva qualquer aqui que tem um formato estranho. Então, matematicamente, o impulso total vai ser a integral de 0 até o tempo de queima, que a gente chama de TQ, de EDT, né, um infinitesimal de tempo, vezes o impulso instantâneo ali. E o impulso médio, depois que você determinou esse T, é muito simples. Você pega o IT e divide pelo tempo de queima, você vai ter essa média aqui, que é como se o motor queimasse a um impulso constante. Bom, então, além daqueles 4 parâmetros, né, o comportamento, se é progressivo, regressivo, neutro, o impulso total, impulso médio e impulso máximo, que a gente já obtém imediatamente ali pela curva de impulso, a gente vai ter também alguns outros parâmetros. Então, o primeiro deles é o fluxo de massa médio, M ponto médio. Então, se a gente considerar que toda a massa de propelente, que a gente chamou aí de MP, que o motor carrega, né, ela é expelida durante aquele tempo de queima, TQ, então a gente consegue calcular uma vazão mássica média. Só fazer um dividido pelo outro. A gente sabe que o M ponto, né, ele é instantâneo, então a quantidade de massa que está sendo queimada no seu motor, ela varia ao longo do tempo. Ela não é constante. Só que a gente pode muito bem trabalhar com a média. Então, a média, sim, é dada por isso.
pega a massa total que o seu propelente tem e divide pelo tempo de queima. Você vai ter certeza de que o fluxo de massa médio vai ser um dividido pelo outro, em quilogramas por segundo. É o que está passando ali pela região da tubeira. Bom, a velocidade média de ejeção dos gases, então, voltando para aquela equação do empuxo, né, que a gente já simplificou, ou seja, falando que a pressão de saída é igual à pressão ambiente, a gente consegue calcular uma velocidade média de ejeção dos gases. Então, como a gente faz isso, né, o passo a passo? A gente volta para aquela equaçãozinha lá, considera que P e... Aí eu chamei de P0, né, mas seria aquele PA que a gente viu no slide anterior, eles são iguais, ou seja, a pressão de saída da tubeira é igual à pressão atmosférica ali, onde você está operando o seu motor. Então sobra esse termo aí, m.ve, então a força vai ser o fluxo de massa vezes a velocidade de ejeção dos gases. Ok, se a gente manda essa equação inteira na forma média dela, a gente vai ter o seguinte, agora a gente passa de força, a gente começa a chamar empuxo. Então, o empuxo médio vai ser o fluxo de massa médio, que a gente definiu no slide anterior, vezes essa velocidade média de ejeção dos gases. Então, a gente isola e substitui os termos que a gente já conhece. Então, isolando o VE barra, que é a velocidade média de ejeção, a gente vai ter isso aí. Então, E médio foi definido naquele gráfico lá. Então, é simplesmente o impulso total vezes o tempo de queima. E o M ponto, né, que é o fluxo de massa médio, a gente já definiu também. Bom, aí você faz um sobre o outro, o tempo de queima vai cortar, e você acaba achando que a sua velocidade média de ejeção dos gases é o impulso total dividido pela massa do seu propelente, em metros por segundo. Tá, mas para que a gente quer isso? Bom, aí a gente vai entrar no terceiro parâmetro, que é o impulso específico médio. Então, na aula passada, a gente falou sobre esse impulso específico, que é a medida de eficiência. Ele vai falar o quão eficiente está sendo a sua geração de empuxo. A gente pode entender esse impulso específico como a seguinte pergunta. Né? Quantos segundos esse propelente, combinado a esse motor que a gente desenvolveu, vai conseguir acelerar a sua própria massa inicial a 1G? Então, para uma dada massa lá, quanto tempo esse motor consegue acelerar ele mesmo a 1G? Quanto mais tempo o seu motor conseguir acelerar a sua própria massa, mais ΔV você vai gerar para uma massa de propelente fixa. Então imagina que você está com 1.000 litros de propelente líquido e 1.000 litros de propelente sólido. Com o impulso específico, a gente já discutiu que o de líquidos é maior, ele tem uma eficiência maior. O sistema propulsivo líquido ele vai ser mais eficiente, ele vai ser capaz de gerar um ΔV maior. E a gente calcula dessa forma aí, o impulso específico médio, lembrando que aqui a gente está falando médio, porque o impulso específico ele também é instantâneo. Então, ele varia ao longo da queima, mas, como a gente está tratando tudo médio aqui, ele é dado por impulso total, dividido pela massa do propelente, vezes G. Do slide anterior, a gente sabe que o impulso total dividido pela massa do propelente é igual à velocidade média de ejeção dos gases. E aí a gente chega numa parte importante, que eu citei isso na aula anterior também, mas a eficiência do seu sistema propulsivo está diretamente relacionada com a velocidade de ejeção dos gases. Então aqui fica claro a função da tubeira. Né? Se você aumenta essa velocidade de ejeção dos gases, essa velocidade média, você acaba aumentando seu impulso específico médio também. Bom, com base no impulso total do motor, né, que é aquela área sobre a curva que a gente discutiu, você consegue determinar a classe do seu motor. Então vai ter os intervalos aqui, vai ter uns ranges de impulso total, vai sempre duplicando aqui, então 2.5, 5 newtons, 10 newtons. Newton-segundo, porque naquele gráfico, né, se a gente pega, por exemplo, pensa naquele retângulo do impulso médio, a gente vai ter impulso, então força, newton, vezes tempo de queima, então segundo. Acaba que a unidade do impulso total é newton vezes segundo. Então aqui a gente vai ter vários intervalos, um sempre o dobro do outro. O motor que a gente fabricou, né, no projeto Lunares, ele é de classe I, então ele está nesse impulso total aqui, entre 320 newtons e 640 newtons.
Bom, como você faz a nomenclatura de um motor? É bem simples. Você vai colocar a letra da classe dele, o empuxo médio que ele produz. Lembrando que empuxo médio é um daqueles 4 parâmetros que você calcula com base na curva de empuxo por tempo. E o tempo de queima da carga temporizadora. O que é isso? Então, às vezes, em foguete modelismo, mini foguetes mesmo, não high power rocketry, o seu motor ele possui uma carga delay, uma carga temporizadora, que ejeta o paraquedas. E essa carga temporizadora ela tem um certo tempo de queima, de maneira que o foguete consegue atingir o seu apogeu. Então ele não vai liberar o paraquedas durante a fase de ascensão do foguete, apenas no apogeu ou na fase de queda. No nosso caso, a gente não tem essa carga temporizadora no motor, porque ela é isolada, ela é feita na coifa, mas isso a gente vai explicar nas aulas seguintes. Bom, então no caso do nosso motor, projeto Lunares, a gente vai ter classe I. O empuxo médio dele está em torno ali de 500 Newton/segundo. E como a gente não tem tempo de queima da carga temporizadora, traço zero. Isso já define informações cruciais de qualquer motor. Bom, agora saindo um pouco do motor e falando dos propelentes, né? Quais são antes de listar eles, quais seriam os requisitos de um propelente de foguete modelismo ou high power rocketry? Então não pode ser qualquer coisa que queima, né? Vamos falar a respeito disso. Em primeiro lugar, segurança de manuseio, armazenamento e utilização. Então, você evita utilizar propelentes que tenham ignição espontânea, que tenham algum problema com eletricidade estática, coisas que você não tem muito controle num ambiente assim universitário. Então você simplesmente evita esses propelentes. Você quer propelentes que tenham um armazenamento facilitado, que você não precise armazenar em refrigerar, ou então não precisa ser um ambiente muito controlado. E utilização. Se um propelente ele tem uma utilização simples, você opta por ele. O segundo ponto é a toxicidade dos constituintes e produtos da combustão. Então, novamente, na escolha dos propelentes, a gente está buscando constituintes não tóxicos, não carcinogênicos, não corrosivos, e não só os constituintes, mas o produto da combustão também, né? Então, na queima, nenhum desses produtos pode apresentar essas características. Disponibilidade, então, alguns constituintes eles são controlados, né? Então, não é de difícil acesso para a gente, então a gente sempre opta pelo que está mais de fácil aquisição. Previsão de performance do propelente. Então, você deve olhar para uma reação você vai ter um certo propelente lá, você deve conseguir olhar para a reação química daquela reação e estimar, né, pelo menos teoricamente, quanto de energia vai ser liberada ali. Então, todos os dados teóricos dos constituintes químicos e da combustão. Se você tiver um propelente que você não consegue estimar isso, a análise fica bem mais complicada e aí você pode ter resultados negativos. Além da previsão de performance, a gente vai ter a consistência de performance. Então, se você escolher um propelente, fez várias fabricações de propelente iguaizinhas, todas padronizadas, bonitinhas, e o resultado deu diferente, então o propelente não serve. Ele vai ser muito anômalo, vai ter um comportamento anômalo. Você não quer isso, você quer uma queima igual, você fez tudo igualzinho, então a queima tem que ser igual. Adequação de performance, então, e aí entra eficiência versus complexidade. Então você vai ter um propelente muito bom, uma eficiência, aquele impulso específico gigantesco, só que uma complexidade absurda. Você precisa... ele é muito tóxico, ele é super difícil de adquirir, ele precisa de um laboratório específico, então tudo isso tem que ser balanceado, né? Como a gente está num ambiente acadêmico, então a gente opta sempre pela simplicidade e não pela eficiência. Maleabilidade, então o propelente em si ele tem que ser maleável para a gente colocar numa daquelas geometrias de interesse que a gente explicou. A gente viu que a geometria é muito importante num motor a propelente sólido.
Então, ele ser maleável quando derretido, isso é muito importante também. Custo, então, isso é óbvio, né? Como equipe de foguete modelismo, a gente tem que lidar muito bem com os custos de operação, de fabricação, então isso tem que sempre ser mantido em xeque. Características práticas da queima. Aqui é um pouco específico, mas aquela taxa de queima, aquele R que a gente falou anteriormente, tem que ser adequadamente sensível à pressão, ou seja, alguns propelentes, eles não são sensíveis à pressão, então você pressuriza a sua câmera, só que a taxa de queima ela não se altera em nada, e outros propelentes acabam se alterando muito, então uma pequena variação de pressão acaba aumentando muito a taxa de queima. A gente vai expandir essa discussão da taxa de queima, mas resumidamente, se você aumenta um pouco a pressão, sua taxa de queima aumenta demais, você vai estar queimando muito mais também. Como a gente viu, você queimando muito mais, sua pressão pode ter um pico, tendo um pico de pressão, o seu motor pode falhar. A estrutura ali do seu casing, né, do motor, seu invólucro, pode não aguentar essa pressão e simplesmente falhar. Então isso deve ser muito bem estudado também. E a facilidade de preparo. Então, claro que a maleabilidade entra nisso, mas tem outras coisas aqui também. Por exemplo, a temperatura de derretimento. Se você precisa refrigerar ou não, que entraria também no armazenamento. Então, tudo que for muito difícil de preparar, precisar de muitos passos ou muito tempo, tudo isso é deixado de lado e a gente sempre opta pelo mais simples, novamente. Então, a gente já falou o que faz um propelente ser bom para uma equipe de foguete modelismo, e aí a gente vai listar o que historicamente é utilizado e os motivos também. Então, os 6 primeiros aí propelentes, todos à base de nitrato de potássio. Então, lembrando que o propelente ele é composto pelo combustível e o comburente. No caso o nitrato de potássio é um comburente, então ele é o que fornece o oxigênio ali naquela reação. E a gente vai ter vários combustíveis. Acreditem ou não, a sacarose, o açúcar, ele é um combustível. E aí a gente vai ter vários açúcares, sacarose, sorbitol, é um adoçante, dextrose. Então, assim, tem vários propelentes muito utilizados que são à base de açúcar, açúcar nitrato. Você pode usar epóxi, uma combinação de sorbitol com alumínio também. E aí a gente vai entrar na pólvora negra também, que é a pólvora negra possui nitrato de potássio e carvão. Só que a gente vê ali que a eficiência dela não é tão alta. Então ela não é muito utilizada. Outro também que é bem pouco utilizado hoje em dia, historicamente, acho que da década de 50, 60 ele foi mais utilizado, é o micrograin, que é uma combinação de zinco e enxofre, mas o impulso específico dele ali é bem baixo, então uma eficiência bem ruim. A gente tem também o composite, que é o perclorato de amônia com alumínio, que possui uma eficiência bem maior, só que entra naquele problema que a gente listou ali. A disponibilidade dele é difícil, é complicado obter isso aí, e o produto da reação dele é corrosivo. Então, são 2 problemas consideráveis para lidar numa equipe universitária. Logo, em negrito ali, nitrato de potássio sorbitol, que a gente apelida de KNSB, é utilizado pelo NASP Rocket Design. A gente vai falar um pouco das vantagens. Pode ver que o impulso específico de quase todos os propelentes nitrato-açúcar é praticamente o mesmo, 130 segundos. O máximo teórico que você pode obter é 160, mas isso é muito difícil de obter em prática. Então, assim, ele não está tão atrás do composite e é bem mais fácil de trabalhar. Então, a escolha do nitrato-açúcar ela é justificada dessa forma. Bom, vamos então entrar ainda nos detalhes do nitrato de potássio sorbitol. Lembrando, ele é um propelente à base de nitrato-açúcar. Então, a performance dele é similar, não muda muito, ali em torno de 130 segundos. Só que ele tem algumas vantagens por usar o sorbitol. Na fabricação, no manuseio e no armazenamento. Por quê?
Primeiro que ele é menos higroscópico, que isso significa ele absorve menos água, e isso é bem importante na hora de armazenar, porque significa que você pode armazenar num ambiente que não precisa ter a umidade tão controlada. Se você armazenar, por exemplo, nitrato de potássio e sacarose, o seu propelente pode absorver água, e se ele absorver água, a queima dele não vai ser tão efetiva, ou vai ser anômala, que a gente já viu que pode ser uma fonte de falhas. Ele vai ter uma temperatura de derretimento menor também. O que isso significa? Na hora de fabricar, o nitrato de potássio ele é sólido, o sorbital também é sólido, e a gente quer juntar esses componentes. Como que a gente faz isso? A gente derrete os dois juntos. Com a temperatura de derretimento dele sendo menor do que a dos outros, significa que o risco de autoignição é menor também. Lembrando que a autoignição é quando você simplesmente atinge uma temperatura ali, se aquecer os dois a uma certa temperatura, que a reação começou por si só, sem nenhuma faísca, sem nada, só por causa da temperatura. Então, com a temperatura de derretimento menor, esse perigo aí ele é reduzido. E a gente tem um processo de moldagem facilitado. Então, vai ter um moldezinho. O moldezinho vai ter a geometria de interesse que a gente projetou para o nosso motor. Como a gente falou, a gente quer um certo empuxo lá, a gente vai ter uma certa geometria. E a gente precisa fazer o propelente, colocar o propelente nessa geometria. A gente faz isso utilizando moldes. E como você tem essa temperatura de derretimento menor, significa que quando você terminar o processo de fabricação ali, o seu propelente vai estar numa temperatura não tão alta. Então a troca de calor com o ambiente é reduzida. Ou seja, ele não esfria tão rapidamente e ele ainda fica maleável depois de pronto. O que dá para você colocar nas formas ali, colocar nas forminhas, né, nos moldezinhos, com facilidade. Não precisa ter a pressa que tem no nitrato de potássio e sacarose, por exemplo. No nitrato de potássio e sacarose, você tem poucos momentos aí para colocar, porque senão ele já vai endurecer. Ok, bom, já falei da performance, né, que é similar aos outros propelentes à base de açúcar nitrato. Outra característica interessante do nitrato de potássio sorbitol é que ele tem uma ignitabilidade menor. Então isso é bem legal na fabricação, porque significa que é mais difícil fazer a ignição do nosso propelente de forma acidental. Ele é mais difícil de iniciar, entre aspas. Mas isso também tem que ser levado em consideração nos testes estáticos e nos lançamentos. Imagina você está com o seu motor lá, pronto para fazer um teste estático. Teste estático, vou aproveitar e explicar aqui, você coloca o seu motor em alguma bancada e pega informações relevantes. Você queima ele e pega informações relevantes. Como o próprio nome já diz, ele é preso, né, ele é estático. Então você pega informações, por exemplo, o empuxo por tempo. Você monta aquela curva e aí você tem uma série de dados que você pode obter disso. Bom, então, mas você está com o seu motor lá. Como ele tem uma ignitabilidade menor, ele pode ser mais difícil de iniciar. E aí o seu ignitor, que é aquele componente dentro do motor, ele precisa ser bem mais potente, ele precisa dar conta de iniciar esse motor. E aí, fácil obtenção do nitrato na forma de fertilizantes. Isso é válido para toda combinação de propelente açúcar-nitrato, mas o nitrato de potássio está bem disponível aí na forma de fertilizantes, e o sorbitol é um adoçante, então também muito tranquilo. Bom, e aí eu fiz um pequeno exercício sobre a razão KN, né? Então vamos explicar aí o exercício para a próxima aula. Já tem a solução dele, então se vocês quiserem, se tiver alguma dúvida aí, não sabe como começar, entra no Discord aí, chama no WhatsApp que a gente entra lá e conversa. Mas é o seguinte, você tá aí uma geometria de um grão de propelente, você sabe que ela é cilíndrica, oca, você não tem queima nas pontas, então você só tem aquela queima interna radial. Eu vou passar esses slides aqui para vocês conseguirem ver com calma. Bom, ok, dada essa configuração, eu peço para vocês plotarem um gráfico de KN versus o tempo, utilizando os seguintes parâmetros para a configuração do motor. Então aí eu dei a geometria do diâmetro externo, o diâmetro interno, o comprimento desse grão, o número de grãos que você vai ter no motor, então vai estar 4 desses enfileirados, um ao lado do outro,
Eu passei também o asterisco para vocês e o R, que é a taxa de queima. E a asterisco, lembrando, é a área da garganta. Então, uma dica, né, de como começar isso aí, é o seguinte. Vocês têm que escrever alguma expressão que relaciona a área superficial, a área que está disponível para queima, em função do tempo. Como vocês fazem isso? Vocês, de alguma forma, vocês vão modelar essa região aqui, toda essa área disponível para queima, e vocês sabem que o R atua radialmente aqui. Então, com o R, vocês conseguem ver o quanto está aumentando de área por segundo. Lembrando que esse R ele atua em todas as direções aqui desse círculo. Fazendo isso, vocês vão conseguir uma... Esse AB aqui vai se tornar um AB em função do tempo. O asterisco vocês podem considerar constante, certo? Então acaba que vocês vão achar um Kn que depende do tempo. Com essa expressão do Kn dependendo do tempo, vocês podem plotar de qualquer forma. Pode plotar na mão, taca lá, sei lá, 8 valores do tempo, vê quanto dá o Kn e plota num papel mesmo. Ou vocês podem utilizar algum software, MATLAB, Python, eu acho que o Wolfram, Symbolab e Desmos também deve fazer isso. Deve ter alguma forma de fazer isso nessas ferramentas. Assim, qualquer método que vocês quiserem utilizar. E aí tem um detalhe, né? Que esse R, essa velocidade com que você está aumentando esse círculo, nesse caso aqui é constante, mas a gente vai entrar em detalhes e a gente sabe que esse termo não é constante, vai variar com a pressão e tal, só que para esse exercício vocês podem considerar constante. Então, novamente, se tiver alguma dúvida, entre no Discord, conversa lá no WhatsApp que a gente ajuda. E, bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Na próxima aula eu posso fazer a solução desse exercício e a gente já dá prosseguimento, né, aprofundando o motor de propelente sólido. Muito obrigado.